Olá, sexto ano, bom dia! E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, né, gente? Mais uma semana começando, né? Então a gente tá com todo gás hoje. Vamos falar um pouquinho sobre mecanismo de ação dos medicamentos. Então, nas aulas anteriores, né, nós estávamos vendo o que é um medicamento, o que é um remédio. Todo remédio é medicamento? Todo medicamento é remédio? E aí, né? Vamos lá nessas nossas filosofias e a gente vai continuar esses mecanismos hoje. Então, o medicamento interage com as células no local-alvo e causa alterações bioquímicas ou fisiológicas para produzir o efeito terapêutico esperado. Então, só uma pausa antes disso, nós vimos o que, gente? Que medicamento, ele vai ser, todo medicamento, né? Ele vai ser industrializado. Ele vai ser feito por uma farmácia, por uma indústria farmacêutica. Já o remédio não. O remédio vai ser de cunho mais popular. Um chá pode ser um remédio. A acupuntura pode ser um remédio. Uma terapia pode ser um remédio. O remédio, ele é feito para curar determinada coisa. O medicamento, ele vai ser muito mais específico nisso. Então, nós vimos na aula passada que esses medicamentos, eles vão ter um princípio ativo. E esse princípio ativo, ele vai ser protegido por envoltórios, né? Então, esses envoltórios é o quê? Aquela casquinha do medicamento. Então, esses envoltórios, nessa casquinha, ela vai servir para quê? Para que o princípio ativo, ele haja no local que ele foi feito para agir. Então, como assim? Eu tenho um princípio ativo que ele só vai começar a agir lá no intestino. Então, a casquinha dele, né, o envoltório dele, a cápsula, vai ter que ser muito resistente para não derreter na boca, passar pelo ácido do estômago e não derreter lá, derreter apenas quando chegar lá no intestino. Então, vai ser ali que ele vai agir. Então, esse medicamento, né, vai interagir com células no local-alvo e causa alterações bioquímicas ou fisiológicas para produzir o efeito terapêutico esperado. Então, qual é o efeito terapêutico esperado? O resultado desse remédio, né? Então, se eu estou tomando um remédio para minha dor de cabeça, o resultado é o quê? Que essa dor de cabeça pare. Se eu estou tomando um remédio para... O remédio não, gente, medicamento, olha só. A questão de remédio e medicamento às vezes se confunde tanto que a gente acaba, né, falando que tudo é remédio. Mas vamos lá. Dessa questão do medicamento, né? Se eu tomar um medicamento para gripe, então a intenção é o quê? Que a gripe ela pare, que a gripe passe, que fique boa. Então esse vai ser o efeito terapêutico esperado. No entanto, essas interações podem causar efeitos colaterais. Então a gente já estava conversando um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Eu estava vendo que vocês estavam colocando lá no chat que pode ter vômito, diarreia como efeitos colaterais ou reações adversas, a gente também chama assim. Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui o modelo de uma bula. Então, a bula do atropina, né, que é o sulfato de atropina. Então, normalmente, nessa bula, a gente vai ter o quê? O nome do remédio, o nome do princípio ativo e as formas de uso, né, as indicações. Então, aqui é uso adulto e pediátrico. O que é isso? O adulto pode tomar e criança também. Diz a forma. Então, a forma do atropine vai ser solução injetável. E aí ele fala, a embalagem está contendo 100 ampolas de 1 ml. Então, é uma embalagem bem grande, né, gente? A via de administração, intravenosa, intramuscular e subcutânea. Então, professora, isso aqui é um remédio que ele é líquido, né? É injetável. Se fosse um comprimido, normalmente a via de administração seria oral, né? Então, aqui depende de cada remédio que eu estou tratando da bula dele, né? Vai ter a composição, vai. Então, aqui, ó, sulfato de atropina é o que, gente? Vai ser o princípio ativo e vai ter 0,25 miligramas desse composto. Já o excipiente, o que é esse excipiente? A parte de fora vai conter solução de ácido sulfúrico para injetáveis e tal. Vai ser aquela embalagenzinha que normalmente vai ser de vidro. Se fosse um comprimido, aí esse recipiente seria bem mais, né? Bem mais encorpado, poderia vir algumas outras substâncias aí.
E aqui nós temos algumas informações técnicas para o profissional de saúde. Então, quem vai aplicar essa injeção, como é injetável aqui, precisa de algumas instruções. E pulei a bula inteira, que eram 11 páginas, e fui para reações adversas, né, ou efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais aqui, eles podem ser gastrointestinais, genito-urinário, ocular, cardiovascular, do sistema nervoso central, hipersensibilidade e outras. Então, eu não vou ler isso tudo para vocês, não, vou só falar algumas coisas. Então, ó, nos gastrointestinais, os mais comuns, né, são náusea, vômito, disfagia, azia, constipação. Constipação é quando você não consegue fazer cocô, né? Tá ali com o intestino preso. Genito urinário, retenção urinária, ocular, visão distorcida, fobia, pressão ocular, cardiovascular, palpitação, né? Braquicardia, taquicardia. Sistema nervoso central, cefaleia. Cefaleia é dor de cabeça. Sonolência, fadiga, desorientação, nervosismo, insônia, perda temporária de memória, hipersensibilidade, reações alérgicas, né, incluindo anafilaxia, urticária e outras manifestações cutâneas, né? Então você pode ter o que, gente? Você pode até ser levado à morte por causa de alergia. Então é muito importante quando vocês lerem qualquer bula, vocês observem. Algumas vêm aqui na hipersensibilidade, né? Então, se você for alérgico a um dos compostos, tá aqui. Outras já vem o seguinte: atenção, como é que fala? Atenção, alérgicos, contém tal, tal e tal coisa. Já para lhe alertar logo em cima para você não comprar o remédio. E outras, né? Suspensão de lactação, congestão nasal, diminuição de sudorese. Então, esses outros aqui, algumas vezes eles não são tão prejudiciais, digamos assim, né? Então, congestão nasal, você vai ficar com o nariz entupido. Diminuição da sudorese, você quase não vai suar. Suspensão da lactação, isso é importante, principalmente para pessoas que estão amamentando. Então, a bula, ela também traz isso. Atenção! Antes de tomar qualquer medicamento, procure o médico ou farmacêutico. Atenção, lactantes, né? Tudo isso. Então, eu tenho aqui os mecanismos de ação inespecífico. Olha só, nós temos dois mecanismos de ação, o inespecífico e o específico. Então, o inespecífico, ele vai atuar como, professora? A substância atua em determinada área do organismo, reduzindo os sintomas causados pela doença. Então, como, por exemplo, antiácidos. O que é que esses antiácidos fazem? Eles neutralizam a acidez e aumentam o pH estomacal sem precisar de um receptor específico. Olha só o que acontece aqui. Ele está tratando dos sintomas da doença. O que é que causou essa acidez no estômago? Muita gente chama de queimação, né? Azia. O que é que causou essa azia? A pessoa muitas vezes não sabe. Pode ter sido uma gastrite, pode ter sido um refluxo, pode ter sido um alimento que não caiu bem. Você toma um antiácido e melhora. Então, esse daqui é inespecífico. Ele está tratando o quê? Os sintomas da doença. E o mecanismo de ação específico vai estar presente na maioria dos medicamentos, né? Então, esse aqui vai ser o mais comum, o mais famoso. E a substância precisa se ligar a um alvo molecular específico para desencadear sua reação. Então, esses alvos moleculares podem ser enzimas ou receptores celulares. Então, olha só, muitas vezes, né, a maioria dos medicamentos, eles vão agir dessa forma. Então, vai ter uma substância que é o princípio ativo, que ele vai se ligar a um receptor na célula. Quando ele se liga a esse receptor, ele vai mudar, né, a configuração lá da célula, vai deixar ela toda organizada novamente. E aí, quando isso acontece, você acaba sentindo o alívio do sintoma que você estava... Sintoma que você estava sentindo, né? Dos sintomas que você estava tendo. Tô ficando redundante. Então, só um resuminho aqui, ó. Então, eu vou ter a ação dos medicamentos, que ela pode ser inespecífica ou específica. A inespecífica, ela vai aliviar as manifestações clínicas, ou seja, o sintoma que eu estou sentindo. Antiácido é um exemplo deles. A específica vai combater a causa da doença. Então, eu tenho aqui como exemplo antibiótico.
Digamos que eu esteja com inflamação na garganta. E aí eu estou tomando um antibiótico. O que é que vai acontecer, gente? Esse antibiótico, ele tem o princípio ativo que vai se ligar lá na membrana da bactéria. Quando ele se liga na membrana da bactéria, ele pode simplesmente destruí-la. Então ele pode se ligar lá e ela paralisar, ele pode se ligar lá e abrir um buraquinho nela, fazendo entrar água e ela se romper e morrer. Então, esse antibiótico, né, vai matar a bactéria e vai combater a causa da doença. Essa daqui é a maioria, né, dos é a ação que a maioria dos medicamentos fazem no nosso corpo, provocam. Professora, mas eu tomo um remédio para dor de cabeça e às vezes ela não passa. Como eu falei na aula passada para vocês, você tem que saber a causa dessa dor de cabeça. Porque no caso aqui, ó, se você tomou uma dor de cabeça, você tomou um remédio para dor de cabeça, porque você estava cansado demais, então ele vai lá, se liga na sua célula, então vai ver o que é que estava desregulado e organiza. Você descansou, a dor de cabeça passou. Mas se for uma causa extra, isso não passa. Então, se eu tenho uma dor de cabeça normal, eu tomo um remédio, passa. Um remédio para dor. Se eu tenho uma enxaqueca, muitas vezes o remédio para dor normal não vai agir. Na verdade, na maioria das vezes não vai agir. Você tem que tomar um remédio específico para ela. Professora, a minha avó só vive com dor de cabeça. Ela diz que é a pressão que está alta. Ou seja, se for a pressão alta e ela sabe disso, muitas vezes ela nem vai tomar remédio para dor. Ela vai tomar o quê? O remédio para pressão. Quando a pressão diminui, a dor de cabeça passa. Então, ó, você tem que saber o quê? Qual é a causa dessa dor. E aí, gente, a gente tem que falar o quê? Sobre a dosagem dos medicamentos, né? Então, olha só. A dosagem é recomendada levando em consideração muitas informações sobre o paciente. Eu trago aqui para vocês, né, uma grande atenção com questão de automedicação. Melissa disse na aula passada, né, lá no chat, que a mãe dela escondeu os remédios dela. E fez muito bem, né, porque ela queria estar tomando tudo. Não pode fazer isso, gente. O remédio que de repente a minha mãe toma pode ser em uma dosagem muito maior do que a que eu preciso. E aí, se eu tomar esse remédio, eu posso morrer. E vice-versa. Às vezes você está precisando de uma dosagem X do remédio, tomou um remédio com a dosagem mais baixa e não resolveu nada. Tem muita gente que diz, ó, esse remédio não serviu para mim não. Dizem que é bom, mas não serviu para mim não. Porque você não tomou na quantidade adequada. Então, qual é a informação que a pessoa precisa ter, né? A massa corporal, que é o quê? O peso, né? O peso da pessoa. A idade e o estado de saúde. Como assim, professora, estado de saúde? Eu tenho que saber se você é hipertenso, se é diabético, se de repente tem alguma doença crônica, se tem histórico de câncer na família. Então, tem que ser feita toda uma entrevista, toda uma anamnese antes. Então, não é qualquer pessoa que pode receitar um remédio, não, gente. Tem que ser o profissional de saúde adequado. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, né, mas tem os enfermeiros, tem os técnicos de enfermagem, tem os médicos, e assim sucessivamente lá dentro do hospital. Então, ó, um técnico de enfermagem, normalmente ele não pode passar uma receita. Quem passa é o quê? Um enfermeiro, e muitas vezes nem o enfermeiro pode passar. Tem alguns medicamentos que só o médico que passa. Então, por que isso? Porque precisa ser feito um cálculo. Então, você tem que fazer um cálculo para saber quantos miligramas de medicamento a pessoa, né, o paciente vai precisar. Porque você pode acabar matando o paciente se você receitar a coisa errada ou a dosagem errada, né? Então, o profissional que receita o remédio deve saber como realizar o cálculo básico para saber a dosagem de cada indivíduo. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, medicamentos são pessoais. Então, professora, mas tem um monte de gente que toma, sei lá, paracetamol para dor, né? Então, aqueles miligramas que tem lá, vai ser o quê, gente? Vai ser o básico para a maioria da população, mas é como eu falei, para algumas pessoas pode não servir de nada. Então, por isso que os medicamentos são extremamente pessoais. Para se chegar às dosagens mínimas e máximas,
são feitos vários testes de laboratório com animais criados especialmente para essa finalidade. Então, diariamente, nós vemos o que, né? Ah, não maltrate os animais, não use animais no laboratório para fazer testes. E existe toda uma campanha contra isso, né? Só que a gente tem que lembrar que nós simplesmente não podemos chegar assim, criar um novo medicamento e injetar em uma pessoa. Ela pode morrer. Então, o que é que as pessoas fazem? Injetam primeiro nos animais. Ah, professora, mas esses bichinhos morrerem? Só que aí, né, o comitê de ética normalmente aceita a morte deles, não aceita a morte de um humano. Então, assim, são muitas coisas que a gente ainda precisa estar revendo, né? Se tudo der certo, daqui a alguns anos vai ter tecnologia suficiente para que tire esses animais, né, dessa linha de produção. Mas como eu trouxe aqui, ó, são criados especialmente para essa finalidade, esses animais. A análise é feita por meio de testes que comprovam a eficácia do medicamento. Então, gente, ó, qualquer medicamento, ou até mesmo a vacina, né? A gente tá tão esperançoso para que haja logo uma vacina, né? Para que a gente possa viver normalmente de novo. Só que para poder lançar essa vacina, precisa passar por algumas fases de testes. Então, os primeiros testes normalmente são em animais. Se deu certo neles, aí vem para alguns grupos de seres humanos. Se deu certo, aí é que é disseminado para a população inteira. Então, essa análise, né, como eu falei, é feita por meio de testes que comprovam a eficácia do medicamento. Então, por exemplo, tem um medicamento novo para o câncer que está saindo. Primeiro vai ser testado nos animais, normalmente são os ratinhos de laboratório, né? Se funcionou com eles, aí eles pegam 2 grupos. Testam o medicamento em um e o outro recebe placebo. E aí, se o que foi tratado realmente teve uma eficácia, então esse medicamento é bom. Então é distribuído para o resto das pessoas. Se, de repente, as mesmas quantidades de gente que estava sendo tratada com remédio foi curada e a quantidade de gente que estava sendo tratada só com placebo, né, que é um remédio falso, foi a mesma quantidade, né? Então 10 pessoas aqui se curaram e 10 aqui, então significa que esse remédio aqui não está sendo eficaz, né? Se a pessoa que não tomou o remédio também está sendo curada, então esse daqui tem alguma coisa errada. E aí eles vão para uma nova fase de testes. A prescrição médica da dosagem deve ser seguida à risca. Então, olha só, você tem que tomar 600 miligramas de um medicamento aí durante 3 dias. Então, você tem que levar esse tratamento à risca. Então, você simplesmente não pode pensar, eita, ó, o médico passou esse remédio de 600 miligramas. Eu quero ficar bom logo, eu vou tomar logo 2 de uma vez. Mas olha, querendo enganar quem, hein? Não pode fazer isso, gente, porque como eu falei, pode levar a óbito. Bula. Então eu trouxe aqui bula para vocês. O que é? Nós vimos lá atrás, né? Aquela bula gigante. Então o que é uma bula? É uma ficha descritiva completa do medicamento. Então tudo que existe no medicamento tem que estar na bula. Ah, professora, se não tiver, primeiro não pode ser comercializado esse remédio. Ou se de repente alguém lá, né, da Anvisa não viu direito e deixou passar e aconteceu alguma coisa com as pessoas. Aí, gente, o negócio pega, viu? E o que é que tem nessa bula? Nome do farmacêutico responsável pela autorização de introdução no mercado. Então, as coisas, né, não vão sair assim, ah, eu quero fazer um medicamento e vou distribuir. Não é assim. Tem que ter alguém que coloque seu nome em jogo. Isso aqui é o que, gente? Se esse farmacêutico responsável, de repente, errou em alguma informação ali e um paciente morreu, esse farmacêutico aqui responsável, ele perde o registro dele de continuar exercendo a profissão. Então, é o nome da pessoa que está em jogo. Então, os testes têm que ser muito fiéis. Então, observa aqui o quadro, né? Então, tudo isso aqui vai ter em uma bula. Primeiro, a composição. Então, apresenta o nome científico do princípio ativo e sua concentração. Como eu falei para vocês lá da atropina lá atrás, né? Tem o princípio ativo e tem a concentração. Indica a forma farmacêutica, se é uma cápsula, um xarope, um comprimido.
e informa se contém corante ou outras substâncias, né? Tem gente que é alérgico a corante, então tem que conter essa informação, viu? As indicações. Para que esse remédio serve? Para que ele é indicado, né? Então, traz informações sobre as doenças tratadas pelo medicamento e as situações em que ele pode ser usado. É comum um mesmo medicamento ser útil para tratar diferentes enfermidades. Então, como eu falei para vocês, o da dor de cabeça, lá, um remédio para dor, né? Então, eu estou sentindo uma dor. Pode ser uma dor no pé, tomei o remédio e passou. Pode ser uma dor muscular, tomei o remédio e passou. Pode ser a dor de cabeça, tomei o remédio e passou. Então, ele pode servir para mais de uma enfermidade. Contraindicações. Listam em quais condições o medicamento deve ser evitado, ou seja, em quais situações seu uso não é indicado. Por exemplo, se seu uso for indicado em pacientes hipertensos, significa que pessoas que já apresentam hipertensão não podem usá-lo, mas não significa que o medicamento cause hipertensão. Então, entenda. Algumas vezes é o seguinte, se você é hipertenso, você não pode tomar esse remédio, porque ali vai ter alguma coisa que vai fazer a sua pressão aumentar. Não significa que eu, que não sou hipertensa, vou tomar o remédio e vou ficar hipertensa. Isso não, viu, gente? Simplesmente, quem já é hipertenso, né, já tem uma série de complicações e alguma coisa ali pode aumentar essa complicação, então você não pode tomar. Mesma coisa com quem é diabético. Muitos remédios contêm açúcar, e aí se você é diabético, vai se alimentar não. Vai tomar um medicamento que contém açúcar. Tu acha? Não dá certo, né? Reações adversas, né? São reações indesejáveis que o uso do medicamento pode causar. É importante que o usuário esteja atento e consulte de imediato o seu médico caso sinta alguns dos sintomas referidos. Ela vai ter uma série de sintomas, como eu falei lá atrás para vocês. Se você sentir algum deles, corra para o médico, né? E aí você suspende o uso do medicamento. Interações medicamentosas. O que é isso? São problemas que podem surgir quando 2 ou mais medicamentos são administrados ao mesmo tempo. Informe sempre ao seu médico os medicamentos que estiverem tomando. E no caso, né, de medicamentos de venda livre, pergunte ao farmacêutico sobre os riscos da interação. Então, ó, gente, eu sei que é comum, de vez em quando a gente vê assim nos filmes, na novela, alguém tá tomando um medicamento, né? E vai e toma refrigerante. Eita, não tem água, tomou com refrigerante, tomou com suco, ou então tomou com álcool, né? Com whisky, né? A gente vê bastante isso nos filmes. Não pode. Então a gente tem que saber com que é que você pode tomar esse remédio. Ah, professora, mas o suco você pode tomar, não pode? Depende. Alguns medicamentos você não vai poder tomar com suco de laranja ou suco de limão, porque eles são ácidos, que podem destruir a cápsula. Então você tem que saber. O correto é tomar sempre com água. Bora lá. Precauções. Referem-se aos cuidados que deve-se ter durante o uso do medicamento. Por exemplo, consultar um médico em caso de asma. Então você tem que ter, né, os seus cuidados, tem que ter precauções antes de utilizar esse remédio. Posologia, gente. Posologia é a dosagem, viu? Indica a dose do medicamento que deve ser administrada, bem como a dose máxima diária, a qual nunca deve ser ultrapassada. Se o médico diz, use esse medicamento 3 vezes ao dia durante uma semana, você só pode tomar 3 vezes ao dia. Se ele disser de 6 em 6 horas, você tem que tomar de 6 em 6 horas. Se for de 12 em 12 horas, você tem que tomar de 12 em 12 horas. Professora, se eu esqueci, e aí depois de 8 horas eu lembrei, aí você deixa passar e depois de 12 horas você toma novamente. Superdosagem, vamos lá. Todo medicamento deve conter o princípio ativo em dose suficiente para combater a patologia a ser compatível com a resistência do próprio organismo, para evitar danos ou mesmo a intensificação da doença. Então, se eu tomar uma dosagem maior, pode ser que o meu organismo não aguente essa dosagem, e aí eu venho a óbito. Em muitos casos, a dose pode ser letal ao ultrapassar o limite do organismo, pois causa danos e intoxicação ao órgão-alvo. Então, ó, falamos de dose eficaz, DE, aquela dose que causa o efeito desejado. Então, eu tenho 600 mg de um medicamento que vai servir para curar minha dor de cabeça. É o essencial, né? Então, vai ser a minha dose eficaz. E eu tenho a dose letal, que a gente chama de DL, que é aquela capaz de causar a morte.
Então, de repente, se eu tomar 2 desses comprimidos, ou seja, 120 miligramas, eu posso... 120 não, gente, desculpa, 1.200 miligramas, eu posso vir a óbito. Por que isso? Porque esse remédio, né, pode ter intoxicado o meu órgão-alvo. Que seria o quê? Meu cérebro, por exemplo, da dor de cabeça, né? Pode intoxicar o meu cérebro e ele simplesmente parar e eu morrer. E aqui nós temos um receituário, né? Então, olha só, no receituário a gente tem que ter o quê, gente? O nome da unidade de saúde, quem foi que passou para você, né? Então, tem que ter o nome do médico também, tem que ter o seu nome, o nome do paciente, se é para você, tem que ter o seu nome, tem que ter o registro do médico, né, ou do farmacêutico que receitou esse remédio para você. Farmacêutico não, desculpa, do enfermeiro que receitou esse remédio para você. E aí, prescrição, né? Então, eu tenho aqui 2 medicamentos. O primeiro medicamento é o bom humor. Então, a indicação é uma caixa. Aplicar no ambiente em que se vive, no mínimo 10 vezes ao dia, diariamente, durante 365 dias. Todos os anos de sua vida. E 2, humanidade, um vidro. Então, gente, isso aqui é só uma brincadeirinha para mostrar o quê? Que eu posso ter em uma receita mais de um remédio. Tem que dizer o nome do remédio, a quantidade que você tem que utilizar e como é que você tem que utilizar. Se é uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas e durante quanto tempo? 2 dias, uma semana? A caixa, né? Então, quando a caixa acabar, você para. Você tem que saber tudo isso. E é claro, né, que a gente vai fazer o quê? Nossa agendinha, nossa tarefa de casa. Escolha a bula de um medicamento e escreva em seu caderno. Professora, eu tenho que encontrar isso na internet? Olha só, se você tiver em casa, qualquer medicamento, ele vem com a bula. Então, qualquer medicamento mesmo. Eu estou tomando um remédio para o meu cabelo. Remédio não, desculpa, medicamento, né, para o meu cabelo. E ele vem com a bula gigante. Então, medicamento para verme, também tem bula. Se você comprou a caixa de um remédio, de um medicamento para dor de cabeça, também vem com a bula. Então, você pode ter em casa essa bula. Um xarope, tem a bula lá. Se você não tiver em casa, aí você pode pegar uma da internet. Então, você tem que responder 3 pontos. Primeiro, para que serve esse medicamento, né? Qual é a indicação dele? Ele vai tratar o quê? Se você pegou um medicamento, por exemplo, da sua mãe ou da sua avó que é hipertensa. Aí tem lá, né? Ela pegou o remedinho dela, tem lá a bula. Vai servir para quê? Indicado para quê? Vai ter lá hipertensão e, é claro, algumas vezes pode ter outras enfermidades também. Quais são as contraindicações, né? Então, aqui eu quero saber quem é que não pode usar esse medicamento. E 3, quais são as reações adversas, né? Quais são os efeitos colaterais que esse medicamento pode causar. Professora, tem muita coisa. Aí você pode abreviar também, né? Colocar só as mais importantes. E além disso, nós vamos ter a nossa atividade do livro, que vai ser a interação na página 292. Olha só, gente, qualquer dúvida, professora, não entendi direito a agenda, pode me mandar uma mensagem no privado. Professora, a questão do livro, manda pelo privado, tá certo? Então, não esqueçam, para que é que o medicamento está sendo indicado? Quais são as contraindicações, né? Então, de repente, quem é hipertenso pode tomar, quem é diabético pode tomar, quem tem problema no coração pode tomar. Quais são as reações adversas? Então, ó, tomei o medicamento, de repente comecei a apresentar dor de cabeça, cansaço, fadiga, coceira, né? O que é que pode aparecer se de repente eu não me der muito bem com esse medicamento, né? E aí, o que é que pode acontecer comigo? Então, gente, olha só. Com isso, nossa aula de hoje acaba, né? Antes de sexta-feira, enviem essa atividade para mim, porque na sexta-feira a gente corrige e vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. No entanto, né? Por hoje é só. Obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam, qualquer dúvida, lá no meu privado, pode mandar a dúvida que eu respondo. Se eu não responder na hora, não se preocupem. Assim que eu pegar o telefone, eu respondo. Tchauzinho pra vocês, minha gente. Cheiro.